O sexo acompanha a humanidade desde o momento em que começamos a formar sociedades. Por milênios, a motivação era simples: perpetuar a espécie. Mas, com o tempo, se tornou muito mais do que isso. Em guerra, crises e períodos de instabilidade, o sexo vira ferramenta, moeda e estratégia. Um dos motores invisíveis que movem o mundo. E quando você desliza o dedo no celular, ou lembra da televisão dos anos 90 com a banheira do Gugu, o que estava vendendo ali? Quando a economia entra em colapso, o que volta a aparecer nas ruas? A profissão mais antiga do mundo? Se bem que hoje em dia estão na internet, mas isso não muda muita coisa. Pois é, sempre esteve lá, só muda a embalagem. O problema começou quando o sexo vira tabu. Quando começamos a tratar algo tão natural como o pecado, ele não desaparece, apenas se esconde. E tudo que é proibido acumula poder, culpa, medo e repressão. Paradoxalmente, fascínio. A sociedade finge pureza, mas cria sua própria forma de degeneração. Entre as sombras e rumores. E o mesmo mecanismo funciona do outro lado. Se não pode ser discutido, pode ser vendido. Quando o discurso público cala, o mercado fala. O corpo vira produto, a intimidade vira marketing, o desejo vira fetiche industrializado. Oscar Wilde dizia: tudo é sobre sexo, exceto o sexo. Sexo é sobre poder. E é exatamente isso: controle. Quem dita o que pode, o que é proibido, o que deve gerar culpa e o que pode ser usado para lucro. É aqui que entram Shimoneta e Nukitashi, duas obras que nasceram desse conflito, duas visões opostas e igualmente doentes. O que acontece quando tentam controlar o desejo humano? Um mundo em que proíbe qualquer menção ao sexo se torna ignorante e frágil. Um mundo que glorifica a libertinagem acaba deformando o que deveria ser íntimo. E juntas, essas obras expõem a hipocrisia de uma sociedade que tenta banir o erotismo em público, enquanto lucra com eles nos bastidores. Essa é a base da análise deste vídeo. O que acontece quando a sexualidade é reprimida até virar censura, ou explorada até virar degeneração? Porque, nos dois extremos, uma coisa sempre se perde: a compreensão real do que sexo significa para nós enquanto seres humanos. Nukitashi apresenta um cenário que, à primeira vista, parece um paraíso. Nada de censura, nada de moral rígida, nada de limites. Ao invés disso, vemos uma ilha onde a liberdade sexual é usada como slogan político. Só que essa liberdade é artificial, manipulada e totalmente desconexa, se tornando uma sociedade libertina que condiciona os outros à degeneração em nome de interesses ocultos do governo. O anime trabalha com um conceito delicado. Quando tudo é permitido e estimulado, a liberdade que você tem é imposta. Você acaba se tornando escravo dos seus próprios desejos. E no Kitashi, esse sistema usa o sexo como ferramenta de controle social. Pressão psicológica, abuso, condicionamento, punições e recompensas baseadas em comportamento. Não existe espaço para a intimidade genuína. Você não pode escolher um parceiro, quando se é liberado ter vários. A degeneração retratada não é apenas sexual. As pessoas dentro da ilha perdem o senso de limites, de intimidade e de identidade. A própria noção de consentimento é corrida, porque ninguém sabe mais se está agindo por vontade própria ou por lavagem ideológica. Menos com Lores, lá eles não ultrapassam esse ponto, que nem em outras ilhas. E o protagonista, que tinha saído daquela ilha, volta para aquele lugar questionando tudo isso, querendo trazer de volta a monogamia e tentando resgatar o significado de escolher um parceiro para a vida. Mas é por causa disso que Nukitashi escancara um extremo em que a ausência de regras não cria liberdade, mas uma distorção grotesca dela. E dessa forma, a obra funciona como uma crítica à ideia de que liberdade total automaticamente leva a uma sociedade saudável. Negativo. Aqui, ela leva ao oposto. Um mundo onde o prazer é imposto, a intimidade é destruída e a liberdade se torna apenas uma forma de aprisionamento. Shimoneta constrói o seu mundo a partir do extremo oposto de Nukitashi. Aqui o sexo não é explorado, e sim apagado da realidade. O governo impõe uma moralidade artificial tão rígida que qualquer conversa sobre o corpo, desejo ou a própria anatomia vira crime. A população cresce acreditando que essa pureza é sinônimo de virtude. Sem perceber, passa a viver em um completo analfabetismo sexual.
A obra critica justamente isso, quando o Estado decide proteger as pessoas do mal. Ele acaba negando a eles o direito de entender o próprio corpo, criando uma leva de jovens ignorantes sobre o que acontece em seus próprios corpos. E o irônico é que, ao tentar eliminar tudo que é considerado impróprio, a sociedade cria exatamente o contrário. Jovens curiosos demais, sem qualquer tipo de informação. Adultos desesperados emocionalmente. E quando há qualquer mínima experiência com este assunto, se torna um caos. O tabu absoluto transforma o natural em proibido, e o proibido em obsessão. É aí que Shimoneta brilha com a sátira, o humor exagerado e o despertar das SOCs, e o moralismo opressor dos dispositivos de vigilância mostram o quanto uma sociedade pura demais se torna trágica e cômica ao mesmo tempo. Não há maturidade emocional, não há educação, não há autoestima, só um vazio onde deveria existir compreensão. A obra também sugere que governos e instituições adoram esse tipo de pureza. Quanto menos a população entende sobre o sexo, menos entende sobre autonomia, consentimento e liberdade individual, assim indiretamente fazendo um controle populacional. Se torna ainda mais trágico vendo as estatísticas populacionais do Japão atualmente. Por isso, Shimoneta não é apenas uma comédia obscena, mas uma crítica afiada ao moralismo que tenta transformar a educação sexual e expressão do desejo em pecado. No fim, a pureza defendida ali não é virtude, é ignorância institucionalizada, usada para manter as pessoas obedientes e desinformadas. Mas eu acho que agora vamos fazer uma análise das duas obras. Quando colocamos Shimoneta e Nukitashi lado a lado, percebemos que ambas tratam o sexo como eixo principal, mas cada uma aponta um extremo diferente. E é justamente nessa diferença que surge o verdadeiro valor das duas obras. Elas criticam, exageram e brigam com assuntos delicados de forma leve, porém, apesar das qualidades, cada obra também carrega falhas. Lembrando que estou analisando aqui o anime das obras. Nukitashi originalmente é uma visual novel eroge, enquanto Shimoneta é uma light novel. Mas antes eu quero dar uma palavra especial para a atriz de voz da Ana de Shimoneta, a Miyu Mitsuki, que faleceu em 27 de outubro de 2015, sendo que o anime de Shimoneta estreou no Japão em 4 de julho. O mérito das duas obras está na coragem temática. Shimoneta usa comédia escrachada, exageros e sátiras políticas para cutucar o moralismo moderno. A comédia é o ponto alto do anime. Ele ainda continua muito bom para se assistir. As cenas eti do anime não são muito reveladoras, mas ainda assim eu não recomendo você assistir na TV da sala. Enquanto o Nukitashi usa drama, desconforto e uma crítica social para revelar o perigo do oposto. Mundo livre, na verdade, manipula o desejo humano e eu não sei o porquê, mas o anime é muito bem animado. Olha essa abertura, cara, puta merda. Ele ainda saiu esse ano, mas ainda é bem difícil você achar todos os episódios em fontes alternativas. Eu mesmo não conseguia assistir enquanto estava saindo na temporada. Mesmo assim, nenhuma obra é perfeita. Shimoneta às vezes sacrifica profundidade em troca de humor. Em alguns pontos, a piada engole a crítica, e isso pode fazer o público menos atento em chegar só à zoeira. Mas para quem está lá apenas pelo entretenimento típico dos animes de 2010, não vai se importar. Nukitashi, por outro lado, peca muito pelo excesso. O tema é pesado por natureza, mas a obra sabe equilibrar o choque e a reflexão. Certas cenas parecem existir apenas para provocar desconforto, principalmente quando vai mostrar o quão degenerados são as pessoas da ilha. Tipo, como eles saem aleatoriamente se comendo na rua ou dentro da escola. E as piadas do anime não se comparam à comédia que é de Shimoneta. Como eu disse antes, vai ser meio difícil você achar o anime para assistir. E não sei se tem algum streamer que pegou o anime. Pelo que eu sei, o anime tem umas 3 versões diferentes. No caso, são 3 níveis de censura diferentes, obviamente. Além disso, o ritmo de ambas as histórias pode ser irregular. Shimoneta acelera demais em algumas resoluções, enquanto Nukitashi às vezes se estende em momentos que não desenvolvem um tema central. Agora, quem dita o que pode ou não existir no espaço digital são corporações privadas. Especificamente empresas de pagamento como Visa, Mastercard e PayPal, que controlam silenciosamente a circulação de dinheiro em praticamente toda a internet. E quando o controle do fluxo financeiro se mistura com o controle dos, surge uma forma de censura muito mais eficaz do que qualquer lei. A censura corporativa. Essas empresas não proíbem um conteúdo adulto por moralidade. Elas fazem isso por controle reputacional econômico.
raciocínio é simples. Se um conteúdo for polêmico demais e gerar risco jurídico ou pressão social, eles cortam o pagamento. Sem pagamento, o conteúdo morre. Plataformas como Steam, itch.io, DL Site, Patreon e até editoras físicas precisam obedecer regras invisíveis desses intermediários. No fim, não é o Estado que dita o que você pode criar ou consumir, são os bancos, o que por sua vez são controlados pelo Estado, que se retroalimenta criando dívidas, dinheiro falso e empréstimos para financiar a propaganda ideológica que vem acontecendo nesses últimos 5 anos. O impacto sobre jogos, mangás e obras com contexto artístico. O problema é que essa censura corporativa não distingue o fim responsável de material artístico, crítico ou ficcional. Ela só reage a palavras-chave, denúncias superficiais ou pressão pública mal informada. Isso afeta criadores independentes que trabalham com erotismo de forma adulta, consensual, desenvolvedores de visual novel e doujin, mangakas que tratam de temas sensíveis com propósito narrativo, plataformas que abrigam comunidades criativas e, pior, muitas obras que nem sequer são gráficas acabam sendo censuradas por possibilidade de mal-entendido. Ou seja, a ficção é julgada não pelo que é, mas pelo que parece ser para algoritmos e consultores de risco. Isso reforça uma lógica semelhante à de Shimoneta. Não importa o contexto, não importa o tema, não importa a intenção artística. Se a corporação considera arriscado, o conteúdo simplesmente deixa de existir no mercado. A obra é apagada por antecipação. Aviso, se você for fresco, pule essa parte do vídeo. Muito obrigado. Replay, limite ético ou arma política. O caso de Replay é um exemplo clássico usado para justificar censura em massa. É um jogo moralmente indefensável, talvez, mas ele foi produzido para o mercado japonês, com um contexto cultural, jurídico e comercial específico. A discussão deveria ser sobre regulação local, não sobre banimento global. Só que o ocorrido com Replay virou munição para grupos ocidentais pressionarem empresas como Amazon, PayPal e cartões de crédito a endurecerem as políticas contra qualquer obra japonesa com erotismo ou temas maduros. Resultado: obras completamente diferentes, com temáticas psicológicas, críticas sociais ou até humorísticas, possam ser tratadas como se fossem equivalentes àquele caso extremo. O problema não é censurar Replay, é usar Replay para censurar tudo. Além do que, não existe crime sem vítima. Isso é um jogo, não é uma pessoa, não é um ato. Se você começar por aí, vai chegar a outros jogos, como Hatred, Manhunt e o seu GTA que você tanto gosta de atropelar os NPC na rua. Norueguês preso por jogar Doreito no Seikatsu, quando a ficção vira crime. Outro exemplo preocupante é o caso do homem norueguês preso por jogar Doreito no Seikatsu, um RPG baseado em fantasia, sem vítimas reais e sem ilegalidade no país de origem. A Europa e a Austrália têm seguido essa linha de criminalização ficcional, por conteúdo considerado moralmente ofensivo. Não há vítimas, não há produção real de material ilegal, mas ainda assim a punição existe. O caso demonstra como a ficção, quando mal interpretada, vira terreno para perseguição legal. Isso não é muito diferente do que vemos nas plataformas corporativas. O contexto é ignorado, a intenção é apagada. O conteúdo é condenado pela aparência. Quando essas regiões pressionam empresas como Visa, Mastercard, essas políticas se tornam globais. Mesmo que países como Japão, Brasil ou Estados Unidos não criminalizem esse tipo de material, assim, uma lei europeia acaba impactando um artista brasileiro que nunca sequer ouviu falar desse caso. O controle financeiro como forma moderna de censura. Pessoas sendo presas por jogar jogos sem interferir na vida de ninguém. No final das contas, Shimoneta e Nukitashi mostram dois extremos fictícios, mas o mundo real está muito mais próximo do primeiro caso. Uma censura silenciosa, burocrática e invisível. Não se colocam coleiros com detectores de impureza. Em vez disso, cartões de crédito simplesmente cortam o acesso ao seu dinheiro. Como se não fosse surpreendente, isso já está sendo posto em prática no mundo. Sem pagamento, não há jogos. Sem monetização, não há mangás independentes. Sem apoio financeiro, não há criadores. E sem criadores, a cultura entra em colapso. O mais irônico é que muitos desses conteúdos não são pornográficos. Alguns são sátiras, críticas sociais, histórias sombrias.
narrativas psicológicas, exatamente como no Kitashi ou como as alegorias políticas de Shimoneta. Mas a lógica corporativa não reconhece a nuance, ela só reconhece o risco. Quando uma empresa privada decide o que é aceitável, a liberdade criativa morre sem barulho. Não há voto, não há debate, não há apelo. O controle do desejo vira controle financeiro. No mundo moderno, quem controla o dinheiro controla o mundo. Não abaixe sua cabeça para gente que quer você humilhado e morto. Não financie aquilo que você não acredite ou apoie. Empresas de cartão de crédito e o seu único trabalho é processar pagamento, agora querem editar o que você e nós podemos ou não consumir. E tudo isso tem a ver com o controle financeiro. Se você quer saber tudo sobre algum assunto, sempre procure o lado financeiro dele. É isso aí, rapaziada. Eu pensei em fazer esse vídeo após terminar de assistir no Kitashi e tentar fazer uma correlação com o Shimoneta, o que também criou uma oportunidade para falar de outro assunto, que é a censura que está acontecendo na mídia de entretenimento. Mas acho que já falei bastante desse assunto nesse canal. Porra, 3 vídeos sobre o assunto. Eu gostaria de pedir para você, por favor, deixe seu like e comente neste vídeo. Se você quiser sugerir algum tema para o próximo vídeo, acompanhe a comunidade do canal. E se puder, assista às lives e vá no meu canal de cortes, onde eu posto todos os cortes das lives. Muito obrigado, boa noite, ADM Fimose.